Você queria o exame, né, bebezinho? Você tava ansioso pra adiantar o exame. O dedossom. Não, isso aí é de boa, isso deixa com o Ultrassom e Braguinha. dedossom. Braguinha tá lá fazendo exame hoje. Você é louco, Disso, tô me preparando, hein, pra tomar uns negocinho também. Olha. Mas eu não tô fazendo nada de próstata não, se liga, rapaz. Não, mas isso aí é uma coisa interessante, doutor. O cara que quer usar, quais os exames que ele... Isso é legal, cara. Que ele tem que... Qual o check-up que ele tem que fazer? Vamos, boa, Ed, boa. Isso aí, ó. Isso aí. Olha o corte aí, informativo. hein? O ideal, o legal de você fazer uma avaliação prévia, porque assim, como é que funciona o exame na medicina pra você diagnosticar alguma coisa? Cara, você tem falta de ar. Você tem falta de ar, você vai no consultório, eu examinei você, poxa, não descobri a causa, eu vou fazer um teste ergométrico. Aí o teste lá veio positivo, ou seja, a falta de ar mais o teste positivo, eu aumento a chance de falar assim, cara, é quase certeza que você tem um diagnóstico cardíaco aqui, por exemplo, né? Então o exame ele serve para isso. Pedir exame para, por exemplo, quem não tem sintomas, pedir um teste ergométrico para quem não tem falta de ar, não tem dor no peito, é um exame ruim para ver, porque não vai diagnosticar nada, né? É um atestado de normalidade. Só que, como a gente está fazendo essa política de prevenção de danos, é interessante antes de você utilizar o ergogênico, porque tem algumas coisas que não dão sintomas. Então, por exemplo, a pressão alta, todo mundo fala, eu tenho dor de cabeça quando eu tenho a pressão alta. Às vezes você tem a dor de cabeça, por conta da dor aumentou a pressão, e não ao contrário. Né? Então, assim, colesterol alterado, Cara, não dá percebe, sintoma. Sim. Um câncer, em estágio inicial, não dá sintoma. Uma alteração cardíaca, de condução cardíaca, muitas vezes não dá sintoma. Então, é legal você fazer, por exemplo, pelo menos uma bioquímica, um perfil hormonal seu, um exame cardiológico, ou seja, um ecocardiograma, por exemplo, um eletrocardiograma. O que seria o hormonal? Testosterona livre, total, o perfil hormonal E2. seu. Porque às vezes, por exemplo, você já tem um estradiol que ele já é meio alto. A chance de você usar uma testo e se aumentar bastante esse estradiol e você poder ter eventualmente algum colateral, imagina com uma chia, não é só pelo estradiol, mas você pode ter imagina com uma chia. Então, você mapear como é o seu basal antes, porque quando você parar o ciclo, você tem uma noção de como você era antes, né? Então isso para você devolver a fisiologia normal, até mesmo para o médico para poder conduzir isso, né? Falar, olha, né, você já tinha mais ou menos essa testo nesse nível. Um exame cardiológico e pelo menos ultrassom abdominal. Tem um caso muito legal no consultório que eu atendi uma menina que era médica, bonita, dermatologista, já treinava. Pô, Lu, eu quero tomar oxandrolona. Foi lá no consultório. Eu falei, poxa, né, tá, beleza. Não, pode deixar, eu me prescrevo, tá, eu vou dar dose baixinha, beleza. Aí eu insisti para fazer alguns exames. Pô, não, mas eu já queria tomar, tá. A anamnese inteira médica, assim, a única coisa que tinha de fator de risco é que ela tinha um pouquinho de gastrite, porque ela dava plantão 3 vezes por semana e tomava uma garrafa inteira de café. Então ela tinha um pouquinho de gastrite. Era a única coisa que ela queixava. Então, ou seja, não tinha indicação de pedir nada de exame, teoricamente. Só que aí eu pedi alguns exames e ela sumiu. Não voltou mais. E aí, depois de um tempo, eu atendi o chefe dela na pós-graduação. E ele falou, você sabe da fulana? Eu falei, não. Ele falou, pô, você não sabe? Eu falei, não fiz nada, né? E aí, qual é a conclusão da história, né? Ela fez ultrassom, e aí ela falou pra mim depois que ela descobriu que tinha um tumor hepático de 8,5 cm. Caralho, e que estava comprimindo o esôfago e por isso que ela tinha gastrite. Putz. Essa era a má notícia. A boa notícia é que o pai dela era da USP, era gastrocirurgião, enfim, que dava uma coisa para resolver. Então, ou seja, olha que coisa interessante. Eu tinha uma pessoa com câncer ali. E aí você imagina se eu dou 5 mg de oxandrolona, ela só tinha uma queixa de gastrite. Dali a 1 ano, essa queixa de gastrite, não por conta da oxandrolona, pelo próprio processo natural do tumor, por exemplo, ela ia ter mais sintomas. E aí depois de um tempo, como é que você faz? Como é que você prova que focinho de porco não é tomada? Como é que você prova que não foi oxandrolona? Ela aparece daqui a 1 ano tendo usado oxandrolona, né? E mesma coisa também, um paciente com cara, cheiro, gosto, focinho, né? Tudo de que a testosterona era baixa. Ele tinha todas as características, pedi alguns exames e o PSA dele veio muito alterado. Ou seja, ao final das contas, eu diagnostiquei um câncer de próstata nesse indivíduo, que já era metastático, ou seja, já tinha espalhado. Caralho. Você imagina se eu dou testosterona, eu vou melhorar a fadiga dele, eu vou melhorar a libido que ele tinha queixa. E eu vou aumentar o nível de testosterona, mas ele tinha câncer.
Ou seja, daqui a 1 ano, ele vai aparecer com o câncer não tratado, muito mais grave, e a culpa geralmente vai ser da testosterona. Claro. Então, por isso que eu sempre bato assim na tecla, cara, é legal você acompanhar, eventualmente fazer alguns exames, até para saber se tá tudo ok, porque tem coisas que não dão sintomas. Um tumor lá no rim não dá sintoma. Eu conheço um caso de um menino que descobriu um tumorzinho na tireoide fazendo o exame né, antes de tomar as paradinhas, foi fazer os exames. Todo mundo tem um nódulozinho ou outro, uma coisinha 70% na tireoide. da população tem alguma alteração na tireoide. tireoide. Era uma coisa assim, tipo, ó, não toma nada. Foi um achado de exame. Exatamente. E era preventivo para começar a tomar, então... Em tese, você não, como eu falo assim, pela medicina tradicional, você precisa de sinais e sintomas, você precisa de uma suspeita para pedir um exame para confirmar ou não. Mas nesses casos, por exemplo, que você vai fazer um uso ergogênico, vai usar dose suprafisiológica, talvez seja inteligente você mapear para saber se não tem alguma coisa antes, para falar, ó, sim, é melhor você não fazer nada, entendeu? E, cara, e ainda mais você tem um plano de saúde, porque não fazer o doutor Arnold uma vez, eu até xinguei ele, velho. Ele me deu 12 ultrassom pra fazer, velho. Da garganta, da bola, da perna, eu marquei o meu já pra fazer. Falei, nossa, doutor, precisa. Mas é bom, mesmo. bom fazer. Cara, por que não? Você tem convênio, faz. Exato. Faz, né? Bom O pensamento... Fiquei das 7 da manhã às 2 da tarde fazendo ultrassom no negócio. O pensamento é diferente, né? Muitos médicos mais tradicionais não entendem esse pensamento. Assim, falam, olha, o exame é se você tem uma suspeita para diagnosticar alguma coisa. Mas nesse caso, não. Eu não tenho nenhuma suspeita. Eu quero confirmar que não tem nada. Uhum. Eu quero que venha um exame normal. Essa é o raciocínio nesse ambiente, entendeu?